Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós damos continuidade à nossa série de vídeos sobre colagem de folhas, sobre folhear uma superfície. E hoje a gente vai falar especificamente da colagem da área maior da superfície a ser folhada, certo? Ou seja, a gente não está falando da filetagem, tá? Da aplicação da lâmina na espessura da peça, mas sim na aplicação da lâmina sobre a grande área da peça, perfeito? E uma coisa importantíssima, quando a gente fala de colagem, a gente precisa ser um bom planejador, porque se faltar alguma coisa na hora da colagem, isso não é nada bom para os negócios, certo? Então eu estou aqui com os poucos elementos que eu preciso para fazer uma colagem, meus 8.752 grampos, minhas 18.000 travessas, 2 toneladas de cola, né? Aqui uma bandeja para eu poder usar com rolinho, que é bom para você espalhar cola em grandes superfícies. No caso, eu estou usando uma cola PVA, porque a gente não está falando de uma colagem que vai ser submetida a um grande esforço, tá? Não estou falando aqui de uma colagem de peças de madeira, peças maciças de madeira, ou encaixe, nada disso. Então, uma cola PVA, digamos, mais simples, é suficiente para esse tipo de colagem. Além disso que eu já mostrei, eu tenho aqui 2 superfícies que eu vou usar como elementos de pressão. Esta bancada, essa pequena bancada aqui de 15.000 toneladas, feita de IP, e essa placa de MDF. E reparem aqui uma característica nas duas, a mesma característica. Elas estão recobertas por uma superfície plástica. E por que isso? Quando a gente vai fazer aplicação de cola em lâmina, se não for cola de contato, como é o meu caso aqui, né, eu vou fazer aplicação de cola branca, existe uma grande probabilidade de que a cola ultrapasse a espessura da lâmina, tá? Existem reentrâncias através das quais, na lâmina, a cola ultrapassa a superfície de colagem e vai para outra superfície, vai para a parte de cima da lâmina. Se isso acontecer e eu não tiver alguma superfície plástica, alguma superfície não colante, para evitar que a lâmina se cole no que eu estou usando como elemento de pressão, a gente vai acabar com a nossa peça grudada onde a gente não quer, que de novo não é bom para os negócios, perfeito? Então, aqui eu coloquei plástico para evitar a colagem da lâmina, se houver a ultrapassagem da cola através de superfície aqui, e a mesma coisa nessa placa de MDF em que eu tenho essa superfície plástica. A própria camada de melamina nos MDFs revestidos já ajuda para que essa colagem não ocorra, né? Aqui eu estou tomando um duplo cuidado usando esse MDF que ainda está com seu revestimento de fábrica, em plástico, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho a placa de MDF na qual eu vou fazer a colagem, tá? E que cuidados eu tomei em relação a essa placa? Primeiro, o MDF, quando ele vem de fábrica, ele vem com uma camada por cima que dificulta a colagem. Então, eu peguei uma lixinha 100 e dei uma limpeza nas 2 superfícies aqui, nesse lado e no outro, para fazer a aplicação da cola e a aplicação da folha. Primeiro cuidado. Segundo cuidado, eu preciso ter certeza que as minhas folhas são um pouquinho menores do que a superfície a ser colada, tá? Se vocês repararem aqui, a folha é um tiquinho menor, coisinha de nada, do que a superfície a ser colada. Por quê? Porque nesse excesso que eu tenho aqui, né, do meu substrato, eu vou fazer a aplicação de fita adesiva, né, fita crepe, para garantir que a minha lâmina fique corretamente posicionada. Se eu tiver excesso de lâmina, eu vou ter quebra, tá? Então, quando vocês forem preparar as lâminas a serem coladas, tomem esse cuidado, que o substrato seja alguns milímetros de cada lado maior do que a lâmina que você vai colar, certo? Esse cuidado foi tomado com as 2 lâminas, perfeito? Aí, talvez vocês perguntem por que 2 lâminas. Pessoal, se você tiver um substrato e você aplicar a lâmina de um lado apenas, vai haver a tendência
desse substrato empenar, tá? Você precisa de uma montagem equilibrada para que você tenha estabilidade do conjunto, certo? Então, quanto mais fino for o substrato, maior a tendência de que isso ocorra, tá? Importante, não devem fazer aplicação de folha sobre madeira maciça. Você vai fazer aplicação de folha sobre compensado, sobre MDF, sobre madeira engenheirada, produto de madeira, não sobre madeira maciça. Porque se você aplicar folha em cima da madeira maciça, quando ela se expandir, ela vai rachar a folha, quando ela contrair, ela vai soltar, vai descolar a folha, tá? Então, a aplicação de folha tem que ser feita em cima de superfícies que são dimensionalmente estáveis, tá? MDF não fica brincando para lá e para cá, se ele brinca é pouco, mesma coisa compensado, tá? Esses produtos de madeira, eles são dimensionalmente estáveis quando comparados com a madeira, ok? Tá? Muito bem, isso tudo feito, ou isso tudo dito, a gente está pronto para fazer a colagem, e aí o importante é que a gente aplique uma camada de cola sobre a superfície onde a gente vai colocar a lâmina, certo? Normalmente, quando a gente vai fazer uma colagem, a gente aplica a cola nas duas superfícies. No caso, por que é que eu não gosto de fazer isso? Se você aplica cola na lâmina, tá? Na folha, você tem a folha se deformando todinha, ficando toda ondulada. A chance de você ter problema de colagem é uma chance grande, especialmente se a gente for usar métodos de exercício de pressão mais simples, como é o nosso caso aqui, tá? No caso, eu não estou usando aqui um sistema de vácuo, tá? Que é um sistema que favorece muito mais uma colagem adequada. Mas como o sistema de vácuo é uma coisa meio fora de alcance para boa parte das pessoas que fazem marcenaria no Brasil, eu optei por mostrar um método mais simples, mais ao alcance de todo mundo, ok? Então, por isso, neste caso, eu não estou fazendo aplicação de cola nas duas superfícies. O que eu vou fazer é aplicar uma quantidade um pouco mais generosa de cola apenas numa superfície, na superfície do substrato, ok? Que no caso é um MDF aqui de 18, perfeito? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, cola branca. Colocando aqui a cola. No processo de aplicação de cola em folha, tá? Para a gente folhear, vale a pena a gente dar uma caldeada. O que que é isso? É acrescentar um pouquinho de água, certo? Algo em torno de 2, 3% da quantidade de cola para a gente facilitar a aplicação da cola. No caso aqui eu estou homogeneizando a mistura, né? A cola fica menos viscosa, certo? E isso facilita a aplicação. Essa superfície aqui, depois de lixada, ela foi limpa por mim com um pano bem seco, tá? Porque não pode haver resíduo de pó, sujeira de nenhuma espécie, porque isso vai prejudicar a minha colagem. Apliquei essa primeira camada, né? Vou aumentar agora um pouquinho. Eu gosto de preparar uma quantidade bem próxima da que eu vou usar, né? Para não ter perda de cola no processo. E aí eu não ficar com o resto de cola que pode estar secando e que vai prejudicar a minha colagem se eu tiver que aplicá-lo depois. Importante a gente ter toda a superfície recoberta com cola.
Perfeito. Aqui está a minha lâmina. Aqui caiu um pouquinho de cola no meu dedo. Vou limpar. E aí, vou fazer a aplicação da fita para garantir que quando eu virar a folha para fazer o outro lado, eu não vou ter movimentação da folha. A probabilidade disso acontecer é pequena, mas especialmente nos trabalhos com sistemas de vácuo, tá? O esforço é de tal magnitude que pode fazer com que a folha se desloque. Muito bem, então agora a gente está com a lâmina colocada no outro lado, devidamente travada com a fita crepe, para evitar que ela se movimente em relação ao substrato. E agora está na hora de começar a fazer força, né? Então, vou colocar aqui, como eu havia dito, meu mecanismo de aplicar pressão nessa encrenca aqui. E como eu tenho plástico aqui nisso tudo, menos aqui, para não ficar essa diferençazinha que pode fazer diferença, eu vou colocar esta laminazinha de plástico aqui na ponta para cobrir aquele pedaço onde isso não existe, onde esse plástico não existe. Coloquei. Agora eu vou começar a aplicar pressão aqui e o segredo é do centro para as pontas. Ok? E pessoal, agora é hora de pensar em todas aquelas pessoas pelas quais você tem um carinho especial e botar força nessa encrenca aqui. Muita força, certo? Atenção, isso é uma piada, tá? Antes que vocês pensem em usar esse método aí com alguém, não façam isso. Não repitam isso em casa. Essa parte de fazer força com as pessoas. Aqui em relação à nossa prensa aqui, pode fazer a força que der, tá? Então coloquei aqui. Aqui, ó, termina a minha placa, então eu vou colocar outra meia distância aqui. E tudo que eu faço para um lado, tá? Eu faço para o outro também, né? É sempre do meio para as pontas. Aqui eu estou posicionando a travessa melhor para ter uma distribuição de força mais uniforme.
e sempre do centro para as pontas. Muito bem, agora um último confere aqui, para garantir que eu não esqueci de fazer carinho em nenhuma travessa. Aquele carinho especial. Chuchu. Então, pessoal, concluído o processo de aplicação de folha na parte da largura da folha, não na espessura, né, do substrato, que a gente vai ver em outro vídeo. Como eu disse para vocês, eu usei aqui uma cola PVA, cola branca, né? Se eu tivesse uma largura de peça menor, até 10 centímetros, eu teria aplicado cola de contato, tá? Só que para largura de peças superiores a 10 centímetros, a gente prefere usar cola branca porque ao longo do tempo, a cola de contato para superfícies de grande largura começa a dar problema, costuma dar problema. A gente tem rompimento da camada da folha, nós não sabemos o porquê desse fenômeno, mas ele acontece. Então a gente limita a colagem com cola de contato para lâminas com até 10 centímetros de largura. Acima disso, a gente usa cola PVA e quando a gente tem comprimentos de peça muito grandes, a gente trabalha com a cola ureia formol, porque a gente consegue colocar uma substância química para retardar o endurecimento, a cura da cola ureia formol. Muito bem, eu fiz a desmontagem aqui da nossa colagem. Estou caçando aqui os últimos restinhos de fita que eventualmente tenham ficado. E vou pedir agora para a nossa câmera woman dar um zoom na região da emenda, tá? Não existe separação entre as folhas. Esses eventuais pontos de diferença de cor aqui são só diferenças de nível, né, entre uma lâmina e outra, que a luz, que com a luz é produzido um efeito de espaço, parece que há um espaço, mas é só um degrauzinho. Então vocês podem ver colagem perfeita da folha, tanto desse lado, como do lado oposto, que eu já vou mostrar. Vejam aqui a linha de colagem perfeita, sem nenhum espaço. Esse pontinho preto aqui é coloração da madeira, não é falha. Ok, as lâminas estão juntinhas, né? O que a gente tem aqui são essas rachaduras que já estavam na folha, mas eram bem maiores, elas vinham por um comprimento de quase 15 centímetros. Com a colocação das fitas, elas conseguiram se comportar até aqui, só que com a pressão nessa região, como a folha estava mais ondulada, elas se abriram. Aí é só fazer aqui uma graça e tal, e a gente consegue transformar, ou fazer desaparecer, ou fazer aparecer bonito, como se fosse uma característica da madeira, tá? Considerações importantes aqui. A folha foi cortada com uma dimensão um pouquinho menor do que o meu substrato, como eu falei para vocês, para poder fazer a fixação com a fita, para garantir a posição da folha sobre o substrato, de tal forma que quando a gente fizesse pressão ela não se movesse. Agora é fazer o corte aqui nas dimensões corretas do que seria a nossa peça final. Isso aqui é uma peça de teste, tá? E aí, feito o corte nas dimensões adequadas, é que vem o processo de
filetagem das bordas. A maneira correta de fazer a aplicação de folhas é fazê-la em duas etapas. Primeiro, a aplicação na superfície, na largura da peça, certo? E depois de feito o corte no comprimento correto da peça, a aplicação do filete aqui nas bordas da peça, na região da espessura. Ok? Então vejam, esse desenho já está bonito. Depois que ele for lixado e acabado, ele vai ficar mais bonito ainda. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?